Olá, meu nome é Júlio Carlos Teixeira. A gente vai discutir um pouquinho o uso de normas aí para garantir algum tipo de segurança no seu equipamento, né? Então a grande questão é como que o fabricante deve determinar o risco do seu equipamento. Ele tem que conhecer bem o equipamento, óbvio, né? E como que ele adquire a experiência para projetar a avaliação dos riscos, tá? Então é assim, você tem que usar a experiência dos outros, tá? E as normas técnicas identificam fatores de risco e modos de falha muito bem, né? Então você tem fatores de risco, tá? Que é a condição que favorece a falha, por exemplo, um mau treinamento, uma queda do equipamento. Você tem um modo de falha, por exemplo, você aperta um botão ou numa queda o botão trava, né? Então você tem algumas coisas aqui que podem provocar falha. Tem o perigo resultante dessa falha, pode pôr fogo, pode pôr fogo, choque, explosão, qualquer coisa que aconteça, né, associado, você se cortar, associado aí a um dano. E a dano, obviamente, é aquela lesão física ou prejuízo à propriedade ou ao meio ambiente. A norma também comenta isso, tá? Então, se você tiver algum tipo de radiação, etc., são críticos, tá? O risco é um número, é uma qualificação. Pode ser alto, baixo, mas é algo que quantifica, né? Você tem que, no fundo, a probabilidade de ocorrência versus a severidade, tá bom? Muito bem. Vamos fazer essa avaliação de risco, por exemplo, num caso. Seu objetivo é pegar um exemplo. Você tem uma UTI com vários equipamentos. Como é que se projeta o equipamento para avisar a equipe médica que há um evento crítico acontecendo? Tá? Do ponto de vista do engenheiro projetista do equipamento, como fazer um ensaio que verifique esse projeto? Então, ele vai projetar alguma coisa que avisa a equipe médica que está acontecendo um evento crítico. Pode ser uma falta de bateria, pode ser um problema de má circulação que o equipamento detectou, um problema de falha em algum equipe, pode ser qualquer identificação que tanto está associada ao paciente quanto ao próprio equipamento, né? Então, o projetista vai ter que testar isso. Como que ele verifica? Vamos pegar uma cláusula para dar uma olhadinha. Para que está cheio de cláusulas, nós vamos pegar um exemplo. Então, pegar assim, os indicadores luminosos não podem prejudicar o uso de outros equipamentos. É interessante. Isso quer dizer o seguinte, que uma das coisas que você pode fazer é isolar uma das cores e usar uma cor para dizer isto é crítico. E aí optou-se pelo vermelho. Por quê? Por questões históricas, por uma série de razões, se optou-se pelo vermelho. O vermelho acende uma coisa vermelha, é o que eu sempre falo. Acende uma coisa vermelha, você para tratar o paciente e vai tratar do equipamento, tá? Essa é a lógica, tá? Ele está avisando alguma coisa. Tem um ruído, hoje tem uma norma só para tratar de sinalização, e tanto visual quanto sonora, tá? Mas você pode fazer um casamento. O som pode atrapalhar a operação de um médico. Então a pessoa pode silenciar o equipamento, porque o risco de repente é maior tocar um alarme se você está fazendo uma cirurgia do que acender uma lâmpada, tá? Então você acende uma lampadinha e avisa. Que cor? Vermelha, tá? Então não pode ter nada vermelho que não seja algo que avisa que tem um risco. Tá? Tem tantos equipamentos no UTI. Só que a pergunta para o engenheiro é o que é a cor vermelha, né? Tem esse caso típico do vestido com cores que depende da pessoa, cada um vê de uma cor diferente, né? Então veja, isso quer dizer que do ponto de vista físico está certo, é uma onda eletromagnética, uma determinada faixa de frequência. Mas depende do ambiente que você está, você tem várias cores possíveis, tá? Do ponto de vista do processo produtivo, você está produzindo aquilo. Você pode falar, eu sei como fazer o vermelho. Basta misturar aquele conjunto de cor ou comprar um LED com tal característica, que só emite nessa frequência. Então não é impossível você detectar o que é vermelho, tá? Mas o problema é que do ponto de vista de segurança, o que interessa é ela tem que ser identificada como emergência. Então como que eu posso testar isso? Olha, eu acho que a melhor maneira a fazer é você olha e vê se é vermelho. Já me aconteceu de um LED laranja ser confundido por um LED vermelho por todos os técnicos do laboratório. Eram 6 que testaram, 6 acharam que era vermelho. E a especificação é que não era vermelho, era laranja. Mas o cor do fundo fazia parecer vermelho. Então, do ponto de vista normativo, é vermelho. Porque, obviamente, são técnicos treinados, assim como os enfermeiros, acendeu aquela luz, automaticamente a pessoa vai achar que é uma emergência. E naquele caso não era. Era um sistema que simplesmente acendia uma lampadinha quando você fazia uma operação de desligar alguma coisa lá auxiliar, tá? Então não podia acender a cor vermelha, tá? Então você percebe, a cor vermelha está reservada e a forma de testar, ela tem que levar, não é apenas físico. Você não pode esquecer que tem que saber qual é a aplicação. Se você sabe que aquela cor vermelha vai ser observada por enfermeiro, então você
se comporta como enfermeiro. Aquilo é vermelho, tomaria uma providência, visto aquilo? No nosso caso, 6 em 6 acharam que sim. Tá? Então, é vermelho, mesmo sendo laranja. Muito bem. O Sistema Brasileiro de Certificação é esse sistema que pega todo esse conjunto de riscos, quantifica e tenta identificar formas de você quantificar. Então, como é que funciona esse Sistema Brasileiro de Certificação para equipamentos eletromédicos? Basicamente, a Anvisa, ela determina quais são as normas serão aplicadas, tá? Com o objetivo de registro. Tá? O Sistema Nacional de Qualidade Industrial, que é o CIMETRO, ele vai dar uma disponibilidade de uma rede de serviço adequado para fazer os testes e inspeções. E a ABNT vai fazer as normas. A ABNT tem um conjunto de subdivisões, tem uma parte elétrica, que é 03, faz todas as normas elétricas, e dentro dessas tem a parte que faz equipamentos para uso médico. Tá? Então, veja, elétricos para uso médico. Então, você tem uma sessão que qualquer um pode participar e discutir na elaboração dessas normas. Tá? Tem umas particularidades na norma, nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Mas o importante é o que é esse nosso Sistema Nacional de Qualidade. Né? Ele basicamente tem um órgão executivo, que é o Inmetro. Então, o Inmetro não é mais não é outra coisa a não ser uma parte do CIMETRO burocrática. A parte é o órgão executivo. Ele acredita laboratórios de ensaio e organismos certificadores de produtos. Aí ele acredita uma rede brasileira de laboratórios de ensaios. Os ensaios são feitos nesta rede. Tá? E os organismos certificadores de produtos são, por exemplo, aqueles que vão selecionar, segundo as regras da Anvisa, quantos produtos vão ser avaliados, se é para fazer todo ano, se vai fazer cada 2 anos. Essa é a regra que está nesse sistema que a Anvisa participa, que define como é que vai ser o sistema, como vai funcionar o sistema. E os organismos certificadores são quem vai pegar as amostras e levar para a rede brasileira de laboratório de ensaio. Tá? Só que a rede de laboratório de ensaios, ela precisa ter equipamentos, tem equipamentos lá, e os equipamentos têm que também estar rastreados, também tem que ter, seus equipamentos têm que estar calibrados a uma rede brasileira de laboratórios de calibração. Tá? E você tem outras redes, por exemplo, para a parte de contaminantes, tem um conjunto de redes que existem para você garantir equipamentos médicos. Tá? Isso aqui, em geral, é suficiente para toda a parte industrial, RBL e RBC, com a OCP, gerenciando, né? É a OCP que leva as amostras para um para o outro. E a RBC fundamentalmente é necessária para a RBLE. Também alguns laboratórios, se você tem dentro do seu laboratório, dentro da sua fábrica, um laboratório que faz alguma parte do controle de processo, esse processo tem que ser avaliado pela OCP e os equipamentos têm que estar calibrados no Rede Brasileira de Laboratório de Calibração. Tá? Muito bem. Aqui nós temos uma norma brasileira que é interessante, porque essa norma brasileira, que é a norma brasileira IEC, que é a usada da série 60601, é a que o Brasil adotou nos seus equipamentos médicos. Uma das vantagens de usar isso é que, testado um equipamento no Brasil, ele pode ser exportado e é reconhecido. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela IEC como um órgão, como um país que segue os critérios aí de qualificação do produto. Tem alguns critérios, mas eu não vou comentar sobre eles, tá bom? Agora você tem alguns problemas, porque as normas, então, no fundo, têm que ser transformadas em normas ABNT, elas não são instantaneamente aceitáveis, tá? Mas você tinha, nas versões anteriores, por exemplo, não tinha o que se chamava de desempenho essencial. O que é o desempenho essencial? Hoje tem. O que é o desempenho essencial? Essas normas de segurança, elas existem em qualquer equipamento. Então, um secador de cabelo também tem. Agora, um secador de cabelo, por exemplo, ele não pode queimar quem está segurando o equipamento. Não faz sentido, é um secador de cabelo, ele não pode queimar a pessoa. Agora, se for um equipamento para fazer algum tipo de operação que precisa de alguma forma queimar, se for equipamento médico, aí é médico, né? Então ele tem que queimar. Tá? Um equipamento não pode dar choque, um secador de cabelo não pode dar choque numa pessoa. Mas é óbvio que alguns equipamentos têm que dar choque. Um desfibrilador tem que dar choque no paciente. Não tem que dar choque no médico, no operador do equipamento, mas no paciente tem que dar choque, certo? Então, isso está dito no que se chama desempenho essencial. Então, você não pode pegar um equipamento que é projetado para salvar a vida quando dá choque, como um desfibrilador, e ele não dá choque na hora que você programou. Tá? Então, você tem uma série de problemas ali que a norma prevê. Como é que você faz isso? O equipamento nunca pode estar descarregado, mas e se ele tiver? Tem que acender uma luz vermelha. Bom,
Como funciona o processo hoje? Hoje é baseado no gerenciamento de risco. Tá? Hoje, para você garantir a segurança do equipamento, você tem que ter uma avaliação de risco. E a avaliação de risco ela usa uma norma que é a NBR, a BNT e ISO 14971. Quer dizer, essa é a norma que você usa para garantir o gerenciamento de risco. Tá? Como é que você deve fazer? E aí, a beleza é que a norma da série 60601 é uma boa forma para ver se não vai dar risco. Tá? Então, aquele equipamento, ele serve para colocar numa UTI, aí você vai falar, mas como assim? Ah, ele não pode chamar mais atenção do que os outros equipamentos, não pode distrair o médico. Como é que você mede isso? Por essa norma, não está em vermelho. Então, se segue a norma, a gente da 14971 aceita. Então, se segue a norma 600-601, então atende a 14971, entendeu? Então, essa é uma maneira. Você pode fazer outras coisas. Tem alguns aspectos do seu produto que, às vezes, a norma não é o suficiente. A 60061 não é o suficiente, tá? Vou dar apenas um exemplo. A 60061, desculpa, a 661, como é uma norma internacional, né? Você não tem no mundo um país que tenha duas tensões que você pode escolher com uma chavinha. Então, nesse sentido, você pode usar algum aspecto particular sobre a 14971. Por exemplo, o equipamento talvez tenha que vir sempre embalado com tensão. Quando você vende, ele tem que ser comercializado na posição 220, para quando, e você coloca um baita 220 em tudo que é a tomada que você vai colocar, todos os plugs que tem no seu equipamento, todos os encaixes, está escrito aqui é 220, e aí, se você for colocar essa ideia, você tem consciência do que está fazendo, tá? Então, você repassa você dá clareza, porque tem que estar na tensão correta a alimentação, óbvio, né? Bom, o que esse gerenciamento de risco faz é basicamente garantir que o risco residual são aceitáveis. Veja, risco sempre tem, tá? Mas você tem que ter uma determinação numa política muito clara que os riscos residuais são aceitáveis. E os riscos residuais são aceitáveis, por exemplo, quando atende os específicos, alguns aspectos da norma, tá? O desempenho essencial é fundamental, né? O desempenho essencial já comentei sobre ele. E tem outros riscos importantes. Por exemplo, você tem riscos particulares que são aceitáveis, meios alternativos para considerar esses riscos, se o fabricante puder justificar que esses riscos residuais são pequenos. Tá? Então, para dizer para vocês que quando você fala em sistemas, tem alguns riscos que a própria norma não prevê. Então, você é responsável por ele. Atender a 6061 per si não é o suficiente para atender a 14971, mas é uma parte significativa dos seus problemas está resolvido, tá? Se você for um projetista correto, você sabe as diferenças, o que ficou escondido, o que a norma não previu para o seu equipamento, tá? Muito bem. Como que funciona a estrutura isso é importante entender a estrutura básica das normas da IEC. No caso da 661, você tem um que é chamado norma geral, tá? Então, a norma geral ela tem um conjunto de normas colaterais. Então, por exemplo, todos os equipamentos, a maior parte deles tem software. Pois como é que você deve projetar o software? Tem uma norma da série 661 específica de como deve ser o software, como ele deve ser avaliado, como ele deve ser projetado. A parte de radiação tem uma norma específica para isso. A parte de compatibilidade eletromagnética tem uma parte específica para isso. Quando você interliga, isso é muito comum em equipamento médico, né? Você monta um sistema com vários equipamentos interligados. Então, como que você testa essa interligação, tá? E aí você tem as normas específicas para cada um dos equipamentos, tá? Então, por exemplo, uma cama hospitalar operada eletricamente tem uma norma específica para isso, tá? Se você coloca nesse equipamento alguma coisa, nessa cama algum outro equipamento, pronto, você já tem que ter um sistema, tem que atender essa norma também. Então você tem um conjunto de aspectos. Sempre lembrando que a norma geral, ela, por exemplo, vai falar que o equipamento não pode dar choque. Mas é óbvio que na norma específica de um desfibrilador vai estar escrito que o equipamento tem que dar choque. Não no operador, mas no paciente. Tá? Bom, o princípio básico da norma de segurança é que ele não deve falhar. Um dos princípios, são alguns princípios, mas o mais importante é esse. Ó, não deve falhar, mesmo que alguma coisa falhe. É interessante, alguma coisa falha, na condição normal não pode falhar. E se houver uma falha, uma única falha, o equipamento também não deve falhar.
essa falha tem que ser única, quer dizer, alguma coisa que falha aquele negócio e o equipamento dê um risco, não pode acontecer. Agora, se acontecer duas falhas, aí já é demais. Aí a norma fala, bom, aí aquela falha, por exemplo, se ela avisa, olha, vamos pegar o caso da bateria, né? A minha bateria está acabando. Então, acabando a bateria é uma condição testada. Sem a bateria é uma condição testada. O que você espera? Que acenda alguma coisa, ou que haja alguma segurança extra. Suponha que tenha a condição de acender uma lampadinha. Acendeu a lampadinha, então ele está avisando que está sem bateria. Então, uma condição anormal que está funcionando. Entretanto, se não acender a lampadinha, aí nós temos um problema. Tá? Percebe? Ou se não tiver lampadinha, aí é um problema. Ele deve funcionar em toda a vida útil, ou nas condições de uso especificadas, né? Quer dizer, você tem que ter muito claro, quer dizer, também não adianta você projetar um equipamento e a pessoa não saber usar ela, não tem jeito, né? E cabe aos fabricantes avaliar os riscos, né? E você tem que fazer os ensaios que garantam o risco aceitável. A norma da terceira edição tem os vários aspectos aqui que eu acho interessante, ó. Você tem a parte de identificação, você tem uma parte de proteção contra risco elétrico, contra risco mecânico, perigos de radiação, temperatura. Aí você tem a questão de exatidão, né? Quer dizer, já que isso aqui tem a ver com a especificidade do equipamento. O equipamento elétrico, como já comentei, é diferente de um secador de cabelo. Então, se ele diz que vai ter um determinado valor lá de energia nos vibradores, ele tem que estar correto, tá? Ele tem vários ensaios de falha que são pré-definidos, tá? Para dar um exemplo, se você tem 3 pinos no equipamento, esse terceiro pino serve ali para várias coisas, desde proteção e até parte de compatibilidade eletromagnética. Se você tira os pinos, você tem uma condição de falha. Então, se você tem um pino que cai, por exemplo, que a rede elétrica está com problema e caiu o pino terra, então o equipamento pode funcionar, mas tem que ter uma condição específica. Então depende do problema, os limites sobem um pouquinho, pode acender alguma luzinha, tem uma série de coisas que você pode usar para definir essas condições de falha. Tá? Segurança de software é uma coisa muito específica, tem aspectos de construção e tem vários. E tem vários anexos. Os anexos, não deixe de ler os anexos dessas normas, porque eles explicam, parte deles explica por que aquele método de medição é legal para testar aquele perigo. É muito interessante.